Muito boa noite para todo mundo, para todos os colegas da engenharia e afins que estão aí disponíveis para ouvir a gente um pouco sobre o nosso curso da PUC Minas de Engenharia de Planejamento e Business Intelligence, com acompanhamento, uma honra ter aqui a companhia do nosso professor Rui Wagner, Cedor, diretamente de Curitiba. Vamos dar início, então, à nossa palestra. Novamente, eu agradeço quem está chegando, quem está disponível para poder ouvir a gente um pouco. É um curso que a gente tem o maior carinho de ministrar. É a terceira turma, né, na verdade, o terceiro semestre que estamos aí ministrando esse curso na PUC Minas. É um programa que já havíamos aí ministrado, testado em outros lugares, em cursos mais curtos, e agora a gente ousou e criamos aí um grupo de professores bastante experiente, com uma ementa bastante interessante, né? Engenharia de planejamento junto com gestão, junto com uma parte da engenharia, né, da necessidade aí empresarial, da necessidade de negócio, né, de gestão, que muitas vezes o curso de engenharia não proporciona para os alunos. Então, me apresentando, então, sou Daniel Bassoli, sou engenheiro industrial mecânico, eu sou mestre em engenharia e gestão de processos e sistemas. Eu sou coordenador do curso junto com o professor Ítalo. Eu ministro aulas também em outras pós-graduações da PUC Minas, né, em engenharia de orçamentos, engenharia de suprimentos, que é um curso novo que está sendo aberto agora. E a minha experiência, a minha carreira, ela foi focada na área automotiva, tanto na parte de desenvolvimento de produtos, quanto na área de marketing, lá da Fiat Powertrain, e também na área de planejamento da engenharia, lá da Fiat Powertrain Technologies. Eu já fui gerente nacional da área automotiva da SGS, que é uma empresa especializada em testes, né, uma multinacional, testes, ensaios, inspeções em geral, e sou coordenador, então, junto com o professor Ítalo, que é um colega da Engenharia Industrial Mecânica, lá pelo Cefet, aqui de Belo Horizonte, e mestre em Administração de Empresas e doutorando também em Administração de Empresas. É um colega que é o mentor, na verdade, né, o mentor desse curso, e já é autor de vários livros e vários artigos aí, sempre na área de gestão de projetos, de gestão de processos, inspeções e testes aí de engenharia. A PUC Minas, né, é uma instituição renomada, ela já tem aí mais de 10.000 alunos matriculados em todos os seus cursos, né, que sempre aprimoram aí, desde as competências humanas até as técnicas profissionais de áreas de conhecimento diversos. Desde aí de 1995, né, o IEC, com mais de 500 cursos em andamento. E a vantagem de uma instituição dessa é um programa bastante plural, um programa bastante multidisciplinar, bastante variado, que você tem professores que atuam em áreas diversas, né, com corpo docente de excelência, com bastante prática de mercado, e com a tradição PUC Minas, né, no ensino, que já tem mais de 60 anos, né, completou 60 anos agora em 2018. O Instituto, né, de Educação Continuada, ela oferece cursos de pós-graduação lato sensu, tanto presencial quanto online. Só um parêntese, o nosso curso de Engenharia de Planejamento, ele está sendo oferecido somente online. Tem aí cursos de aperfeiçoamento diversos e eventos como workshops. O nosso grupo, né, de professores da engenharia de planejamento, engenharia de orçamentos, a gente sempre promove bastante eventos, né? Então nós temos aí workshops, temos um seminário que nós vamos fazer agora em março próximo. E só para a gente deixar tudo bem claro, quando a gente fala uma pós-graduação lato sensu, é aquela que tem o objetivo de especializar, de aprofundar disciplinas para aquele formado, né, na graduação em uma determinada área, e que tem uma carga mínima de 360 horas. Nosso curso, eu vou falar daqui a pouco, ele tem bem mais do que isso.
né, a gente tem uma ementa bastante extensa, bastante interessante. O IEC, né, na sua característica interdisciplinar, oferece desses 500 cursos, disciplinas aí desde arquitetura, arte, ciências biológicas até teologia, as áreas aí de psicologia, a área de fisioterapia, né, em todas as áreas aí do conhecimento. Sobre o nosso curso de engenharia de planejamento, então, que é o nosso principal objetivo aqui, é um curso que tem a ideia, né, a missão de preparar os profissionais para entenderem, para desenvolverem as suas capacidades em elaboração e controle, gestão de cronogramas. E a ideia é que sejam projetos multidisciplinares. Tem alunos que costumam perguntar para a gente se o foco é mais em engenharia civil, se é na engenharia mecânica, engenharia elétrica. Nós entendemos que é importante a gente oferecer um curso de planejamento que vá muito além do que um simples foco na engenharia civil ou na engenharia mecânica. Nós sabemos que o engenheiro hoje, nesse mundo globalizado, no mundo onde os negócios estão cada vez mais competitivos, é muito importante que o engenheiro ele trafegue nas diversas áreas da engenharia. Não estou falando de responsabilidade técnica, né, que tem regras muito claras, mas aquele engenheiro que trabalha com planejamento, engenheiro que trabalha com a gestão, ele tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Ele tem que conversar, né, com os diversos colegas das outras áreas. Então, a gente se preocupa em um curso multidisciplinar, um curso onde vocês vão ver diversas disciplinas, diversos estudos de caso, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de processos, né, porque o principal objetivo é a gestão, o principal objetivo é aprender a planejar e fazer a gestão através de indicadores. O complemento desse curso, que é algo que traz bastante atratividade para a ementa, é o fato da gente ter alguns conceitos, ter disciplinas específicas de fundamentos de dados, né, fundamentos de ciências de dados e business intelligence. Então, o professor Rui ele é especialista nisso, né, ele vai falar sobre dashboards, né, sobre painéis aí de controle, porque são ferramentas essenciais para que a gente tenha competitividade nos projetos, né? A gente trabalha cada vez mais apertado e a gente precisa ter uma gestão cada vez mais profissional, cada vez mais responsável, eficiente. Professor Rui, querendo aí fazer algum complemento, fique à vontade. Certo, tá ok. Ficou. Sobre essa parte que eu diria, a complexidade técnica está tão crescente, né, em cada projeto, que não tem como não ter uma estrutura, né, de desenvolvimento, de controle e acompanhamento, que não tenha essa necessidade de integração global, né, das N partes, disciplinas, inclusive às vezes fora da engenharia, né? Por exemplo, poxa, isso que está no contrato, para quem tem que, por exemplo, fazer uma análise de uma proposta, alguma coisa, tem que encaixar com alguém da área do direito, da área administrativa, né? Então é fundamental isso, né? Essa prática multidisciplinar. A gente aprender, veja que tem a fala fácil, né? De mostrar que, poxa, tem que isso, e até os nomes elegantes novos, mas, poxa, se não pratica, e a gente não foi preparado nas graduações, a gente não dá conta na hora que às vezes tem uma senhora oportunidade na mão. Perfeito, é isso mesmo. Temos que conversar com as diversas tribos, com os diversos setores, né, das empresas. E o nosso curso, ele não tem o objetivo somente da gente compreender como que é um processo de planejamento. O planejamento disse, né, tanto em construtoras, quanto fabricantes de equipamentos, quanto prestadores de serviços de engenharia, de projetos industriais, né? A gente vai falar, dar exemplos de tudo. E não só falar aquelas siglas bonitas, aquelas coisas que estão na moda. A gente trabalha com os fundamentos, com as boas práticas. Então, a gente não vai falar só do cronograma, só do processo de planejamento. A gente vai falar também de recursos, dimensionamento, algo aí sobre orçamento, né? Vamos falar também de inteligência de negócio, temos que entender estratégias, temos que entender
como que a gente trabalha com indicadores, como que faz um relatório. Né? Então, a gente vai fazer aí a gestão da construção do projeto, né, do empreendimento, do serviço de engenharia, através aí de painéis de relatórios, sempre controlando tudo por meio de dados, que serão transformados depois em informações, né? E essa informação é cada vez mais importante para a gente manter a competitividade, para a gente reduzir desperdício, para a gente avaliar o risco cada vez melhor. E ao final desse curso, vocês vão ter oportunidade de desenvolver dentro da sua área de interesse um planejamento completo conforme metodologias de mercado. Então, algumas das metodologias de planejamento vão ser apresentadas aos colegas e vocês vão ter oportunidade de aplicar isso no final do curso. O público-alvo, que sempre pergunta para a gente, em geral, é aquele profissional da área de engenharia que tem o interesse na engenharia de planejamento, o que não significa que os colegas aí da administração ou outras áreas aí que tenham interesse, que tenham certo conhecimento, eles possam também cursar a nossa pós-graduação. E o título que vocês vão ter ao formar é de especialista em engenharia de planejamento e BI. Vai ser um curso de especialização. As aulas elas vão acontecer nesse próximo semestre, às terças e quintas-feiras. Então, vai acontecer entre 19 e 21h40, online síncrona. Depois eu vou explicar para vocês que nós temos algumas aulas também que são EAD, onde vocês vão poder assistir as aulas no horário que vocês entenderem, né, que vocês quiserem. Eventualmente pode acontecer alguma aula em outro dia da semana, só que a grande maioria das aulas, o combinado é terça e quinta-feira, para que vocês consigam se planejar, né, de forma aí satisfatória, com previsibilidade. A carga horária, igual eu falei para vocês, mínima de uma pós-graduação lato sensu, é de 360. Nós temos aí 432 horas aula, sendo que 240 são aulas síncronas, que são aquelas aulas ao vivo. Nós temos aí uma carga horária de aulas também EAD, com vídeos gravados e atividades que vocês vão postar e vão interagir através do Canvas, que é a plataforma da PUC, né, de ensino à distância, onde vocês vão ter informações, vão receber o material, vão ter os módulos de cada aula, né, preparado para os professores, e onde vocês vão realizar também uma carga horária de atividades, né, que são obrigatórias. Eu peço a gentileza para quem tiver com o microfone aberto, que silencie, por favor. Essas aulas, então, do módulo EAD, que são aulas à distância, que não são ao vivo, né, são assíncronas, elas acontecem sempre lá no ambiente digital do Canvas e você vai conseguir assistir o vídeo, né, dentro de um período que for pré-estabelecido para a PUC, que vocês vão receber um calendário, vocês têm que cumprir aquela carga horária e fazer as atividades que são propostas. Então, são 4 disciplinas que a gente vai falar delas daqui a pouco. O módulo online são aulas ao vivo. O professor Rui, por exemplo, ele ministra a disciplina de dashboards. Eu, dependendo aí da turma, eu ministro a aula de gestão de custos e contratos de engenharia. Então, nós temos aí essas aulas, né, que são em tempo real, dias e horários de curso, né, às terças e quintas, entre 19 e 21h40, aí, para quem não ouviu. E nós temos aí um conceito, né, para essas disciplinas. Nós temos disciplinas divididas em 4 grupos, vamos dizer assim. Nós temos aí disciplinas que são básicas, são disciplinas relacionadas aos conceitos fundamentais, que o objetivo principal é nivelar o conhecimento e é dar algumas ferramentas para vocês entenderem, né, de uma forma mais satisfatória, mais efetiva, as outras disciplinas. Aí nós temos aí as disciplinas que são estruturantes, que vão preparar o aluno para aquele contexto das disciplinas profissionalizantes, né, antecipando aí os temas que são aí pertinentes, né, ao curso, ao cerne do curso.
que são as disciplinas profissionalizantes. E aí, fechando isso tudo, depois que vocês viram aí as disciplinas estruturantes, profissionalizantes, entenderam lá as disciplinas base, nós vamos ter as consolidadoras, que são aquelas que vão integrar todo o conhecimento adquirido nesse percurso, vai dar um resumo para vocês de todo o aprendizado, e vocês vão ter oportunidade aí de fazer os trabalhos de fechamento do curso. Para que vocês entendam isso melhor, aqui embaixo nós temos o quadro azul, que são aquelas disciplinas base. Desenvolvimento de competência gerencial, a estratégia empresarial e competitividade. Nós temos que entender como que a empresa funciona, quais são os objetivos empresariais, para que a gente consiga entender como que a gente deve planejar para que a empresa ela cumpra o objetivo dela. Nós temos que entender também de gestão de processos e vamos ter uma disciplina muito interessante que é inovação e modelagem de negócios. As disciplinas estruturantes, que são disciplinas aí que vão preparar, né, o aluno, né, dar aquele incentivo, dar aquele conhecimento a mais para que a gente tenha um êxito grande nas profissionalizantes, são gestão de projetos de engenharia, gestão de custo e contrato de engenharia. Nós vamos ter uma aula interessantíssima de metodologia FEL, para projeto de capital, e uma disciplina que fala sobre ciclo de vida da construção e fabricação de equipamentos. As profissionalizantes, elas que têm aquele objetivo mais em linha com o curso, né, com a engenharia de planejamento, são aquelas ali, então, vai começar com estimativa, critério e procedimento para planejamento. O aluno vai ter oportunidade de entender as atividades aí e entender as boas práticas com muitos estudos de caso, né, sobre planejamento. Depois vocês vão ter uma aula de fundamento de ciência de dados e BI. E aí, fechando essa parte profissionalizante, para a gente concluir, para a gente fechar aqueles conteúdos que são importantes para o engenheiro de planejamento, nós vamos ter lá logística, suprimento, comissionamento, testes, né, relatórios aí diversos para você conseguir entregar uma obra. As consolidadoras, por sua vez, elas estão relacionadas ali ao software para planejamento, orçamentação e plataforma BIM, tanto 4D quanto 5D, que estão ligados ali a prazos e estão ligados a custos, né? Então a gente trabalha um pouquinho também com orçamento. É muito importante que o engenheiro de planejamento ele tenha o contato com o orçamento também. Vamos ter depois uma disciplina de dashboards, de painéis de controle, relatórios gerenciais, o escritório lá de gestão de projetos, e vão fechar todo o nosso conhecimento com a disciplina onde vocês vão ter orientação para fazer os trabalhos do curso, que é fazendo um planejamento do início ao fim. Lá naquela última disciplina, vocês vão ter que desenvolver um artigo, que é um artigo técnico que vocês vão desenvolver com o tema do seu interesse. Em geral, esses artigos, né, os melhores artigos são apresentados no seminário que a gente faz todo semestre. Né, os alunos, aí, os melhores trabalhos, eles vão apresentar. E aí o trabalho completo final, que não é um TCC, é um trabalho final, vocês vão ter oportunidade, então, de desenvolver um planejamento completo de alguma disciplina, de algum empreendimento que vocês tenham interesse, né? Isso com orientação integral de um professor, né, que vai estar o tempo todo com vocês aí, orientando e dando ideias e trocando ideias com vocês. É um professor que é um colega da engenharia experiente, que o curso todo vocês vão ter muita oportunidade de trocar experiência com os professores, que são colegas aí de vocês também, são colegas da engenharia. É muito importante a gente destacar que o curso é multidisciplinar. Então, ele não tem um foco específico na engenharia civil, na mecânica, na elétrica, na automação, no processo, apesar que muitos professores, né, os professores eles têm a sua especialidade, alguns vão dar algum exemplo da sua especialidade,
Mas o foco é sempre que a gente entenda falar a língua das outras engenharias, porque o mundo real é um mundo multidisciplinar. É importante que os alunos eles tenham um computador para que consiga assistir a aula da melhor forma possível, né, uma internet de qualidade. Quando precisar de software para o desenvolvimento da disciplina, a PUC ela vai disponibilizar, né? A gente não teve ainda problema com disponibilização de software, sempre dá super certo, são softwares aí de mercado, que vocês vão conseguir aproveitar bem os conceitos. A gente vai ter atividade sempre em toda aula praticamente a gente tem atividade, então é importante que vocês participem para não perder participação, não perder a pontuação distribuída pelos professores. Importante saber que cada disciplina a gente vai ter 50% dos pontos em cima de uma prova final, que o professor vai dar né, ao final da disciplina, e vocês vão ter 15 dias para realizar. A nota mínima para aprovação é de 70%. A nossa equipe de professores, eu tenho aqui o colega Rui, né, são professores de mercado, professores bastante experientes aí na engenharia de planejamento. Temos até um professor que não é engenheiro, ele está fazendo um doutorado de engenharia mecânica, mas ele é um especialista em ciência de dados. São professores aí que vocês vão conseguir trocar muita experiência e vocês vão ter muitos casos aí, boas práticas para poder debater e entender a problemática, né, os problemas que a gente tem no dia a dia da engenharia de planejamento. Em geral, as aulas vão ser síncronas, somente aquelas EAD vocês vão receber um cronograma com as aulas, né? Vocês vão poder fazer aula quando queiram e realizar as atividades dentro do que for planejado. E a gente vai sempre que possível disponibilizar o vídeo daquelas aulas síncronas, né, que são as aulas ao vivo. Elas vão estar disponíveis dentro das plataformas aí, Teams, eventualmente no Canvas, e vocês vão ter um tempo aí para poder assistir, caso vocês não consigam assistir a aula na data. Né? E sempre busquem, a gente sempre busca criar no aluno aquela necessidade, aquela vontade de interagir com o mercado, interagir com os colegas, interagir com os professores. Então, nós temos aí webinars mensais ou bimestrais, dependendo aí do mês, né, e a gente sempre chama ou um professor, um profissional de mercado para falar algum assunto de interesse aí de vocês. Provavelmente, nesse próximo semestre, nós vamos ter também mini cursos extras, caso vocês queiram aprofundar o conhecimento em alguma área mais específica, que não faz muito sentido a gente aprofundar, né, durante as aulas, por serem coisas muito específicas. E aí a gente espera, né, dos nossos alunos, que sempre ligue o vídeo e o áudio. Nesse mundo aí, praticamente pós-pandemia, nós estamos aí acostumados a nos relacionar através das plataformas aí online. Mas às vezes a gente fica ali com preguiça, fica às vezes com vergonha, a gente não está com traje ou no local adequado para assistir a aula. Mas é importante que quando a gente assista a aula, que a gente tenha ali a postura do aluno que está assistindo uma aula de pós-graduação. Então, pentear o cabelo, né, colocar uma roupa ali para poder assistir a aula tranquilamente, que você se sinta confortável, ligue o áudio, interaja com os colegas, né, sempre use o computador, evite assistir a aula através do celular, que você acaba perdendo muito e não consegue fazer as atividades. De novo, né, participação intensa nas aulas. Quanto mais você interagir, quanto mais você instigar o professor, mais rica vai ser a aula, mais conteúdo vocês vão conseguir absorver. Né? É importante que vocês sempre conversem com os professores, a gente vai ter representantes de classe, a coordenação é bastante acessível, né? Eu, o Ítalo, os professores, a gente vai resolver as questões sempre ali em tempo real. Não deixem de fazer as tarefas, né? Respondam as pesquisas que são propostas, sempre com o objetivo da gente melhorar, o objetivo da gente resolver as questões aí, os problemas, as preocupações que vocês tenham. E usem o tempo para poder aprender cada vez mais,
para fazer networking. Eventualmente vai surgir alguma oportunidade de negócio, alguma oportunidade até de emprego, por que não? E essa aquisição do conhecimento, ela sempre vem, né, melhor quando você produz algum material. Use o seu conhecimento para produzir um estudo, para produzir aí um artigo. Eventualmente surgindo alguma oportunidade de negócio, você vai ter aí trabalhos aplicados, laudos, que você pode emitir, estudos aí diversos. As aulas, então, pessoal, e boa noite aí para quem chegou depois de eu ter começado. Eu agradeço muito a presença de vocês. Elas vão começar agora em abril de 2022, né? A gente tem uma duração estimada do curso em 13 meses. As inscrições estão abertas e as matrículas vão acontecer a partir do dia 11 de março. Então fiquem ligados aí, quem já fez a inscrição, vocês vão receber da PUC uma comunicação para que vocês façam a matrícula. E mais informações sobre o curso vocês vão ver naquela página onde vocês fizeram a inscrição para essa palestra, né, que é o bit.ly/plan_PUC Minas. Eu vou abrir agora para perguntas, né, para quem quiser fazer algum comentário, mas aqui eu vou colocar para vocês no chat um formulário de pesquisa, né, que foi disponibilizado pela PUC, e quem tiver aí condições, quem quiser, responda, por favor, que é sempre importante o feedback de vocês. Vou colocar no chat e já estou disponível aí para as perguntas. De antemão, eu agradeço novamente a presença, né, o tempo de vocês. Eu espero que vocês façam inscrição e que vocês gostem do nosso curso. Muito obrigado, então. Palavra com vocês. Nós Certo. temos aqui... O Maurício parece que tem uma pergunta ali. Tem a Maria, né, que é user 2051. Certo. Está com a mão levantada, Maria? Faça a gentileza aí da primeira pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite. Interessante essa Estou te escutando baixinho. Muito interessante essa palestra inicial. Obrigada. E assim, isso só fomentou mais a minha vontade de fazer o curso, por entender um pouco da ementa. E concordo por ser uma questão multidisciplinar, então é melhor ainda. Acho que a gente realmente, tenho uma formação em engenharia civil, entretanto, em questão de gerenciamento de projetos no todo, a gente tem que lidar com várias outras áreas. Então, mais um motivo para querer me matricular nessa especialização, no caso. A minha dificuldade, meu medo, talvez, por exemplo, eu tentei me matricular no semestre passado e não consegui. Fiz uma inscrição prévia muito tempo antes e acabou que eu não recebi esse link para matrícula para efetivar a matrícula. E quando eu fui atrás toda semana, já não tinham mais vagas. Então, assim, o meu medo mesmo é saber em questão de quantas vagas teremos para esse semestre e quando especificamente a gente vai receber esse e-mail. Eu vou ter que estar entrando em contato com a secretaria especificamente para não perder, porque não quero perder na casa esse semestre. É isso. Obrigada. Obrigado pelas suas perguntas. Se você fez a inscrição, que é uma inscrição gratuita, você vai receber a comunicação da PUC para fazer a matrícula a partir do dia 11. E não se preocupe com a quantidade de vagas. Para a gente, quanto mais vaga, melhor, né, Rui? Sim. Quanto mais turma, melhor. Tá? Esse semestre estamos com 3 turmas, né? Isso, muito bom. Nós estamos com 3 turmas esse semestre, que a turma vai acabar as aulas agora, na verdade, em setembro, né? Em setembro. E são mais de 90 alunos. Tá? Então, não se preocupe com a quantidade de vagas. Vai ter vaga aí para todo mundo. Então, obrigada. Fico mais aliviada, agradeço. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Maurício? Boa noite. Boa noite. Eu gostei da apresentação e eu fiquei com dúvida quando você menciona o termo de planejamento. O que é pensado quando melhor, qual que é a definição de planejamento? Vocês vão usar vai ser usado algum software específico para fazer os estudos e o planejamento? Ou é um estudo mais na teoria?
tem um pouquinho de tudo, Maurício. A gente acredita que você tem que ter a teoria e você tem que ter a prática, né? A gente vai ter aulas bastante práticas e vamos ter também aquelas mais teóricas. Então, geralmente, a estruturante, ela entra na teoria, mas sempre com muito estudo de caso, que é o objetivo de uma pós-graduação. Você formando a graduação, você quer entender a realidade de mercado. Então, nós vamos ter um pouquinho de tudo. Quanto a softwares, o Thiago, no chat, ele até fez uma pergunta, né, quais são os softwares que a gente vai utilizar. São muitos softwares. Por exemplo, quando a gente fala de cronograma, em geral, a gente usa o Microsoft Project, tá? Que é um software aí bastante usado, bastante difundido, bastante completo. Nós temos aí o Power BI. O Power BI para gestão aí de indicadores é bastante usado também. E temos aí outros aí, vai depender muito dos professores, tá? Oi. Ok, bacana. Valeu, obrigado. Obrigado você, Maurício. Namara levantou O Thiago tinha feito uma pergunta no chat. Ah, tá. Tá, nós temos o Thiago, Não, mas... Fabrício. Thiago? Oi, posso... Tudo Pois bem? não. Aí, agradecer a oportunidade aí, né, de participar e vou me matricular com certeza. Além dessa dúvida minha com os softwares, como que seria, vamos dizer assim, a estrutura das aulas, no sentido assim, porque algumas pós-graduações têm, por exemplo, um módulo, né? Vou inventar aqui, tipo assim, estrutura de concreto. Então, aquele módulo a gente faria no final de semana. Como as nossas aulas aqui vão ser na terça e na quinta, como seria a estrutura desses módulos? Por exemplo, de 7 às 8 seria uma disciplina, das 8 às 9 outra. Como que funciona essa dinâmica? Em geral, nós temos as disciplinas, elas são dadas sempre numa mesma noite. Então, a disciplina, por exemplo, de gestão de custos e contratos. Essa disciplina ela vai ser ministrada, por exemplo, por mim, durante alguns dias daquelas semanas. Então, a gente não tem uma aula, duas disciplinas diferentes em um mesmo dia, não. Tá? A gente procura sempre esgotar o assunto, até para que vocês não percam o raciocínio, não percam o foco. Consegui Entendi. responder? Sim, aí a aula do senhor, por exemplo, vai ser terça e quinta até esgotar esse assunto, usando seu termo, ou na terça-feira seria sua aula, na quinta outra, ou Depende não? muito da grade, né? Depende muito da grade, mas em geral a gente procura esgotar a disciplina toda. Eu vou dar então as aulas terças e quintas até que eu consiga concluir a carga horária. Pode ser que a gente vai intercalar a aula minha, por exemplo, com a aula do professor Rui, uma aula terça, uma outra aula quinta, mas vai depender muito da grade horária. Certo, bacana, obrigado. Obrigado você, Thiago. Nós temos aqui... Pessoal, eu disponibilizei no nosso chat aquele link para vocês fazerem a pesquisa. É uma pesquisa no Google Forms muito simples, né, muito rápida, e a gente pede, né, se for possível, que vocês respondam aí. Isso vai diretamente para a PUC, tá? E tal conforme aí a LGPD. Nós temos aí o Fabrício. Na verdade, a ordem é a seguinte: Inamara, depois o Fabrício, depois o Rafael. Por favor, Inamara. Olá, boa noite. Boa noite. Beleza? É o seguinte, eu sou engenheiro metalurgista, sempre trabalhei na área de produção, dentro de aciaria, e fui contratada recentemente para trabalhar com projetos. Então, assim, tô entrando no olho do furacão, assim, pegando novidades e começando a entender o que é a gestão dos projetos, o que é um planejamento, e estou atuando com gestão de contratos. Então, assim, eu tenho que entender um pouco do planejamento financeiro, o orçamento, o andamento do projeto e tal. Esse curso é para mim, por exemplo, assim, né, como eu acabei de entrar e estou tentando entender um pouco sobre esse mundo, estou em dúvida sobre se o curso vai ser de aproveitamento nesse sentido.
O planejamento ele é algo que é muito intenso no início de um projeto. Uhum. Então você como engenheiro de planejamento vai trabalhar muito com o pessoal, tanto da alta gestão da empresa, quanto o pessoal de orçamentos, quanto o pessoal de processo. Então a ideia é você desenhar cronograma, é você dar subsídios aí para o pessoal de orçamento, né? Depois de definidos os recursos, prazos, aí vai ser possível que se faça o planejamento, mas o foco não é gestão de projetos. Então, Uhum. depois que a coisa começou, o planejador ele continua atuando. Né? Mas aí, se o foco seu é mais a gestão do projeto, do andamento daquele projeto, aí você tem que pensar duas vezes, se você prefere fazer o planejamento ou prefere trabalhar aí, fazer um curso de gestão de projetos, né? Estou sendo bem transparente aí contigo. A engenharia nossa de planejamento e business intelligence vai te dar muita ferramenta para fazer gestão, inclusive ao longo do projeto. Ok. Então tem uma parte do curso que tem esse foco. Isso. Com certeza. Ah, bacana. O professor Rui é um experiente engenheiro aí eu até... projetos. No caso agora, né, na quinta-feira agora vai ser o primeiro encontro da turma que está correndo agora, né, que é essa parte de acompanhamento. Então, o que acontece? Nessa disciplina em particular, Inaera, a ideia é o seguinte, você dizer o que tem que ter etapas mínimas, né, conteúdos mínimos do planejamento que sustentem uma demanda, um pedido do cliente. E depois, lá no acompanhamento, eu vou, de alguma forma, comprovar, né? Poxa, era necessário fazer tal coisa. Puxa, está entregue. Ah, tem uma montagem, tem um comissionamento na sequência, tem depois um teste de integração, um teste individual de integração, de um setup de alguma coisa, de uma produção piloto, seja lá o que for, né? Então, os acompanhamentos e a partir de BI ou a ferramenta que se decidir, né? Por exemplo, a pessoa vai lá colocando vamos pensar que eu carreguei eletronicamente um protocolo de teste, né? Conforme vai saindo e a pessoa vai ticando que foi aceitado, por exemplo, pelo cliente que tem um acesso com uma password exclusiva, né? Já vai reportando, olha, dos 10 itens de teste, sei lá, 5 já se fecharam, né? E ele vai montando o painel de reporte de uma forma mais automatizada para fazer com que você fique concentrado, digamos assim, na entrega e não na burocracia, né? Na digitação. Não, bacana. Porque, assim, como gestora de contrato, tem hora que, como eu entrei meio assim, sem nunca ter tido muita experiência em cima disso, a gente fica um pouco confuso sobre que, assim, quando o projeto chega no meu colo, ele já foi planejado. Só que às vezes a gente pode ajudar ali no andamento disso depois. Só como eu não sei como é que isso foi montado lá atrás. Eu não sei qual que foi o raciocínio utilizado pelo planejador. E aí, na hora que ele está caminhando, como você diz, eu pego o bonde andando e eu não posso ajudar muito. E se eu tiver uma noção, de repente, ali durante o andamento, a gente consegue fazer alguns alinhamentos e ajudar o cliente, né? Ajudar a contratada e o contratante para todo mundo caminhar. Mas bacana, muito obrigada, gente. Obrigado você. Fabrício. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rui. Demais colegas. A minha dúvida está até um pouco dentro da dúvida da Inamara. Assim, eu fiz a pós-gestão de projetos, né, finalizei ela ano passado. Eu queria ouvir de vocês como essa pós-planejamento BI que poderia agregar. Se vai agregar, se vai ficar repetitivo, se não tem nada a ver, se não vale a pena. Seria isso. Tá, olha só. São coisas complementares, né? Então, o planejamento, ele tem o foco muito, obviamente, né, o planejamento de engenharia, o grande esforço no início, e o planejamento ele vai seguindo o projeto, né, com o decréscimo do esforço, né, ao longo aí do período, e o gestor de projetos, ele está ali o tempo todo, né? Quando tiver o startup, ele vai atuar durante o tempo todo. Sim. Mas a ideia da engenharia de planejamento é a gente criar aquele cronograma inicial, é a gente alimentando, a gente acompanhando ali o cronograma e as questões ali do recurso, os inputs que você vai dar para a engenharia, né, de orçamento, para poder fazer o orçamento,
para ajudar a fazer a gestão do contrato, ajudar a fazer a gestão do custo, né? São disciplinas totalmente complementares. Bacana. Viu, Fabrício? Vou complementar um pouquinho aqui até. Veja, por exemplo, olha, na gestão de projetos, né, a maioria dos cursos está baseado no Guia PMBOK, né? Geralmente é a Sim. 6ª edição. Então vai falar nas disciplinas, né, as famosas áreas de conhecimento, né, dos quais contratos é uma delas. Mas repare que a visão de contrato ali do caso do Guia PMBOK é você, uma empresa provedora, né, que foi contratado direto pelo cliente, vai subcontratar alguma coisa. Por exemplo, alguém para fazer estrutura, cálculo estrutural, vai fazer alguma montagem de metálica, de estrutura metálica, ou seja lá o que for, né? Mas não trabalha o contrato primário. Não, ou seja, o cliente contratando uma empresa de engenharia, uma integradora, né, para fazer, por exemplo, uma planta fabril, né? Então, eu vou contar até um caso aqui de uma empresa curitibana, que se chama Valmet. Valmet é uma companhia finlandesa, né, que é a doutora número 1 da indústria papeleira. Eles colocaram aqui porque perto de Curitiba tem a Klabin, que é tem um gigante empreendimento aqui, né, no momento, né? Então, o que acontece? Olha a realidade deles, né? O cara que é o gestor de projetos agora, no entendimento deles, tem que ser o gestor do contrato. Ou seja, por ser uma empresa de engenharia pesada, né, com alta tecnologia, que faz uma integração gigante, né, e não só o processo da construção, mas entrega a fábrica da Klabin, chamada Puma 2, que é a que eles estão construindo, rodando, não, o famoso turnkey, o EPC, né? Então, o gestor de projetos agora não é só o cara que recebe um planejamento pronto, né, como foi falado antes, e vai fazer. Ele participa da negociação com a área de vendas e com o pessoal da área de engenharia de proposta, né? E ele vai entender os indicadores. Por exemplo, poxa, nesse projeto, sei lá, tem tais parâmetros de tempo, as fases de entrega, esse é o resultado econômico que a Valmet quer alcançar. Então, ele é um gestor do resultado e não só no viés PMBOK, né? Então, o cara tem que saber de economia, tem que saber do planejamento que foi planejado, tem que fazer gestão de pleito, de contrato, um monte de coisas que o guia PMBOK não cobre, né? Então, sinceramente, minha percepção é que você vai expandir o horizonte tanto para antes, né? O pré-projeto, vamos chamar assim. É o business case, né? A estratégia. Você vai entrar muito ali na estratégia. Por que você está planejando daquela forma? Né? É isso aí. É complementar. Não, legal. Esclareceu. Obrigado. A Marcela, ela fez pergunta aqui, eu já respondi aqui no chat. Né, ela falou sobre a certificação. É uma especialização, né? É um Master em Engenharia de Planejamento e BI. Então, a carga horária é essa de 420 horas. E nós vamos ter, não disciplinas específicas em KPIs, mas a gente vai falar muito em dashboards, vamos falar muito em indicadores, né? Então, o indicador é uma ferramenta que se a gente não souber de onde ele veio, como que vai usar, não adianta nada. Então, a disciplina de dashboards, que o professor Rui, que está aqui, é especialista, é uma disciplina que talvez a gente possa falar, né, professor? É específica aí para indicadores, né, para gestão de indicadores. Isso. Ó, até deixa eu fazer um spoiler aqui, depois vocês fazem cara de surpresa lá. Mas até lá eu já aprimorei alguma coisa. Como eu estou finalizando, eu estou até tá aqui aberto. Ó, opa, pera lá, pus errado aqui. Eu vou compartilhar. Opa, só deixa eu passar aqui que na hora de clicar eu cliquei errado. Olha, tá dando spoiler mesmo, tá até abrindo a tela. Que vocês vão ver, para vocês falar, digamos assim, no concreto do que vocês vão ver e como a disciplina é aqui. Vamos ver se ele cai no slide certo aqui. Mas nada que eu não... Deixa eu pôr aqui. Ó, aqui já tem uma dicasinha, ó. A ideia é passar inteiro, ó. Ou seja, caramba, trabalhar como que eu fecho um conceito de um projeto, como que eu monto um edital, se esse é o meu caso, ou então interpreto um edital, né? Pô, o meu cliente quer tal coisa, né? Como que você faz a gestão para entregar o que está aqui, que vai bem além de tempo, custo e qualidade.
O cliente quer, por exemplo, num turnkey típico, né, como é o da Klabin, ela quer uma fábrica girando com determinados parâmetros de entrega. Então, vai muito além do entregar no prazo, né? Ela quer produzir um lote piloto, acompanhar por ao longo de 3 meses e garantir lá que tem uma taxa de defeito abaixo de tanto, que foi produzido um lote piloto do tipo de papel A, B, C, D, Z, etc., né? E por aí vai. Então, ele vai, e como eu digo, ele vai numa engenharia adiante, né? Isso aqui é até um projetinho que eu fiz para falar de integração. Isso aqui é um centro de gestão de desastres para chuva e tudo mais que fica em Brasília. Bonito, hein? Então, veja, teve a construção civil. Essa parte da frente aqui, que tem aqueles redondinhos aqui, são sistemas de geração de energia em paralelo, né? Porque não pode parar um negócio desse. Então, toda a parte de infraestrutura de energia, fibra ótica, etc., etc., com redundâncias homéricas, por exemplo, a cabarada sai por um caminho e sai por outro, né? E aí vai. Então, vocês acabam vendo, né, por uma teoria e pela prática, pela uma construção progressiva de muitos professores, né, o tamanho da encrenca inteira, mas também com viés de engenharia, e não somente, vamos chamar assim, do processo da gestão, né? Sem abandoná-la, claro. Sem abandonar. É isso aí. Agora Qualidade, aqui, deixa eu tirar custos, isso aqui. né? Prazos, riscos. A gente fala muito de risco, né? Risco é algo que hoje a gente, cada vez menos a gente pode ignorar. Às vezes a gente até ignora, mas a gente pode ignorar cada vez menos. Então a gente fala muito sobre a questão da gestão do risco. O Rafael, por favor, Rafael. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo? Tudo bem. A minha pergunta, eu me formei agora recentemente no MBA em gestão de projetos e eu vi no site a possibilidade de eliminação de algumas matérias. É possível ou é só mesmo no caso quem já fez a gestão na PUC? Como funciona? Eu acredito que seja possível, né? Eu não vou te responder categoricamente porque isso não depende da coordenação. Isso aí a secretaria acadêmica ela pode fazer uma análise, né, do seu histórico e aí eventualmente eliminar a matéria, tá? Mas isso aí dá para mandar dúvida lá pro atendimento, né, IEC. Lá eles vão te responder isso aí. Fechado, então. Obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Boa palestra aí. Obrigado. Maria? Boa noite novamente, né? Eu vou falar um pouco da minha empolgação, do porquê eu estou gostando tanto da palestra de vocês. Eu acho que vocês usaram muito a palavra indicadores, né? E ultimamente eu tenho estudado bastante, inclusive comprei alguns livros e procurei artigos sobre isso. Então, assim, eu vejo que hoje a gestão, ela está voltada para você trabalhar com essa questão de indicadores, até em questão de planejamento. O pré, né, entender o indicador antes do que tu vai produzir, no caso, seja qual for o projeto, o durante e o pós, entender o que aquele indicador, o que aquele projeto resultou. Então, acho que a minha empolgação está máxima e eu só Legal. reitero que o quanto que eu tenho lido sobre indicadores mesmo e a questão de como você mostrar esse indicador para alguém que é leigo. Acho que a importância dos dashboards, de tu poder passar para as outras pessoas que não entendem da matéria, né? E aí eu só tô super mega empolgada. Obrigada, gente. Legal. É isso, basicamente. Obrigado. Eu acredito que foi esse meu entendimento, né? E o curso também está bem voltado para isso. Foi. É isso aí. Obrigada. Então a gente tá te esperando no curso, então. Com certeza. Obrigado, Maria. Lucindo, boa noite. Boa noite, estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Professor, eu vi até uma palestra essa semana que vocês fizeram, algum curso de RBO, algumas coisas relacionadas aí da PUC. Eu sou engenheiro de planejamento nessa área de mineração, a gente sempre tenta ficar reciclando, né? E estou fazendo um MBA também na área de BIM. Tem duas coisas nessa apresentação que vocês fizeram que me deu uma certa curiosidade até para poder deixar essa dúvida. Como que é essa questão de dados com a questão do BIM? Que eu sei que ultimamente na parte de planejamento está sendo uma área muito forte. E também, lógico, relacionada ao curso, né? E também sobre essa questão da ACE, né? Como que a gente
como que a gente vai estar lidando isso nas aulas, como que é uma matéria específica, são boas práticas, como que funciona essa questão? Nós usamos muitas referências de diversas entidades, né? Uma delas é a ACE, com certeza, né? A gente não pode ignorar a questão dos custos quando a gente fala de planejamento. Pelo contrário, o custo ele tem tudo a ver, né? Um planejamento mal feito, você vai ter um orçamento falho, premissas erradas. Então, a gente usa boas práticas, a gente usa casos, a gente tem um bom relacionamento, inclusive, com os colegas lá da ACE, tá? Então, você fez a pergunta aí da ACE e você fez a pergunta de indicadores e BIM, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, a gente não está falando só de um 3D, de um projeto 3D. A gente está falando de um projeto 3D sendo executado em uma determinada ordem, com um determinado tempo e com os recursos ali inseridos. Então, à medida que você está realizando, que você está executando, é o tempo todo avaliação de indicadores. Por isso que é tão importante você ter os dashboards. Quem é especialista nisso aí é o professor Rui. Certo. Quer ver, se você usar, vou chamar assim, BIM a pleno vapor, né, com todas as características, repare que você vai colocando, né, por exemplo, tem os artefatos de planejamento, poxa, vamos fazer, sei lá, temos que fazer a parte da estrutura da construção, né, tem que colocar equipamento, seja em que fase for. Você pode alimentar com os parâmetros, poxa, isso aqui tem que ser entregue até a data X, tem tal e tal parâmetro que são os parâmetros de teste de qualidade técnica, no caso, né, e você, então, faz tudo numa plataforma única. E não tem, por exemplo, um project para controlar tempo, um outro lugar para estar arquivado os artefatos técnicos, etc. Não tem problema de passar a bola, né? Isso. As interfaces aí. Então, dá um ganho enorme, isso bem azeitado, né? Tem uma fase de transição, vou chamar assim, do se acostumar com uma ferramenta mais elaborada, mas tem um ganho bacana aí depois. Caminho sem volta o uso de informatização, o uso de automatização. Uhum. Então, inclusive, a nova lei de licitações aí, 14.000 alguma coisa que eu esqueci, ela tem essa cobrança aí do BIM, né, das ferramentas BIM. Então, nós temos que cada vez mais aumentar o nosso conhecimento nas ferramentas que a gente tem disponível aí para maior efetividade dos projetos, né? A gente tem que ser eficaz, a gente tem que atender requisito, tem que gerir risco, tem que manter o prazo e custo dentro do previsto, né? Investimento dentro do previsto. Então, não há cérebro que consiga fazer isso tudo sozinho, né? Nada melhor que um software com tudo integrado para que você consiga fazer a gestão da melhor forma. Temos mais perguntas? De mão levantada acabaram... Opa, o Maurício levantou a mão. Maurício. Eu tenho uma dúvida em relação ao contexto de planejamento. É levantado e estudado ou passado para o aluno a questão de estudos de produtividade, avaliar se uma metodologia de construção seria mais vantajosa, traria mais produtividade para a obra ou valor para a obra, ou o curso ele vai ser direcionado mais para a parte de planejamento de tempo e de dashboards? O curso é mais direcionado para planejamento, para cronogramas, dashboards, para gestão, que não impede, e na verdade existe, né? Tem disciplinas aí que você vai ter contato aí com essas técnicas aí, né? Com cálculos de produtividade, sim, mas não vai entrar em tanto detalhe assim, não. Entendi, obrigado. Disponha. E pessoal, temos mais perguntas, né? Relembrar que eu coloquei no chat, vou colocar novamente, né, o link para a pesquisa da PUC. Quem tiver aí a oportunidade de responder, nós vamos agradecer.
vamos dizer assim, né? Caso não tenhamos mais perguntas, agradecemos. O Renato perguntou se a ementa está disponível, né? As informações do curso, elas estão disponíveis lá na página, né? Na página da PUC, onde vocês fizeram a inscrição. A ementa completa, ela é disponibilizada somente após a matrícula. Temos uma pergunta do Vinícius. Boa noite. Eu queria saber sobre uma informação que eu vi no site da PUC Minas, que algumas empresas conveniadas têm desconto. Eu queria saber se aplica esse curso também e como é que seria mais ou menos o procedimento. Todos os cursos, né, da PUC estão sujeitos a esse desconto, né? Aí depende aí do convênio da empresa com a PUC, e basta que vocês entrem em contato lá com o atendimento do IEC que eles verificam isso para você. Vinícius, né, que perguntou? Isso. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Vinícius. Temos mais alguma pergunta? Leandro? Enfim, parece que não temos mais perguntas, não temos mais dúvidas. Vamos colocar a gravação desse vídeo lá na página do nosso curso, no LinkedIn. A gente vai buscar aí depois divulgar através aí do YouTube. E eu agradeço a participação, a paciência de vocês, e eu espero que em breve nos vejamos lá no curso, né, na sala de aula. Muito boa noite para vocês e até breve. Obrigado, professor Rui, pelo apoio. Sempre um apoio que vai dar um respaldo para a gente, né? Sempre um prazer. Como é time, né? Tem que estar junto. É isso aí. Muito obrigado aí pela participação de todos aí. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigado.